Olá, gente linda! Como andam sua saúde mental? O assunto de hoje trataremos de falar sobre os cuidados extras que devemos ter. Terça-feira sabemos o quanto é legal podermos colocar uma roupa bonita, maquiagem, calçados e acessórios bacanas. Mas se pararmos para prestar atenção, vimos de que nada vale se nossa mente está cansada, desgastada. Que tal darmos uma atenção redobrada à nossa mente? Ela se destaca pela grande importância. Quem está cursando uma faculdade ou se preparando para o vestibular precisa cuidar do equilíbrio emocional. Por isso reunimos neste artigo algumas dicas para a saúde mental. Afinal, falhar nessa área pode trazer consequências negativas para o aprendizado, inclusive prejudicando o entendimento de algumas disciplinas. É importante que você compreenda que não há separação entre corpo e mente. Nós fazemos essa distinção em teoria, mas na prática ambos formam uma unidade. Isso significa que o bem do corpo é o da mente e vice-versa. Listamos algumas dicas para a saúde mental que auxiliarão você a trabalhar essa área tão importante da vida. Qual é a importância da saúde mental? Antes de conhecer as dicas para a saúde mental, é fundamental que você entenda a importância dela para a sua vida como um todo. Quando a mente de uma pessoa está desalinhada, tudo parece dar errado. Existe uma incapacidade de realizar ações positivas na vida de pessoas que passam por esse tipo de problema. O nosso cérebro é o responsável por coordenar todas as funções do corpo. Quando ele não está bem, tudo acontece de forma indesejada. No âmbito físico, temos uma liberação maior de um hormônio chamado cortisol, responsável por potencializar os níveis de estresse e dificultar o relaxamento. Além disso, outras substâncias importantes para funções vitais do corpo são prejudicadas. Logo, é comum que pessoas com saúde mental em desequilíbrio cometam erros simples e se arrependam depois ao perceber que existiam outras opções mais interessantes. Quando precisam focar nos estudos, a situação é ainda pior, porque fica difícil se concentrar e tomar a decisão certa diante dos desafios, testes e provas. O resultado se resume em dificuldades severas na memorização e aprendizado, elementos tão importantes para quem se prepara para um vestibular ou já cursa alguma faculdade. Esses são motivos mais que suficientes para que você comece a se preocupar com a sua saúde mental, não acha? Como ter uma boa saúde mental? É entendida a importância de se ter uma boa saúde mental, vamos às dicas. Elas estão relacionadas com a área física e intelectual. Portanto, devem ser implementadas em conjunto para que os resultados possam ser conquistados. Vamos lá! 1. Pratique atividades relaxantes. Inicialmente, você deve procurar atividades relaxantes para praticar no dia a dia. Mas, não se engane. Não estamos afirmando que para ter saúde mental a pessoa deve ficar 24 horas meditando com incensos, velas e viver uma vida sempre relaxada. O que você deve fazer é separar momentos que serão sagrados para cuidar da sua saúde mental. Nesses horários, nada nem ninguém pode tirar sua atenção e foco. Alguns exemplos de atividades que podem ser realizadas são a própria meditação, mas também temos yoga e outras práticas dessa natureza. Contudo, se você não gosta desse tipo de atividade, existem outras que podem ajudar a relaxar. Por exemplo, passear por alguns minutos no parque em meio à natureza, parar por alguns instantes para contemplar o tempo e a vida ao redor, ouvir uma música que você gosta, tocar um instrumento, etc. Enfim, o mais interessante desta dica para a saúde mental é encontrar a atividade que, de fato, proporcione relaxamento para você. 2. Tenha uma dieta balanceada. Outra dica importante é ter uma dieta balanceada. A saúde mental está totalmente relacionada com os nutrientes que adquirimos por meio da alimentação. Ou seja, significa que a sua dieta não terá impactos apenas no seu peso, e você precisa atentar para isso. Nesse sentido, o ideal é procurar um profissional da nutrição antes de começar qualquer dieta.
Ele entenderá sua situação atual e prescreverá os alimentos que devem ser incluídos para contribuir com a sua saúde mental, além da física. Tenha cuidado com alimentos da moda ou dietas de outras pessoas. A prescrição de refeições é algo extremamente pessoal. Logo, uma abordagem que foi adotada para uma pessoa pode não servir para outra. 3. Aprenda a lidar com situações estressantes. O estresse é uma das principais causas de problemas de saúde mental. Mas, antes de tratar sobre esse assunto, é importante diferenciar as coisas. Em primeiro lugar, temos o estresse pontual. Esse é aquele que ocorre em momentos específicos do dia a dia, em alguns casos, é até importante para a sua sobrevivência. Por exemplo, imagine que você vai atravessar a rua e não percebe um carro vindo em sua direção. Ao ser alertado pela buzina do veículo, o seu corpo, imediatamente, libera uma grande quantidade de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. Isso acontece para que você se mova rapidamente até um local seguro e salve sua vida. Ou, ainda, podem acontecer situações em que algo sai diferente do esperado. É natural que você sinta o estresse nesses momentos e acabe liberando cortisol. Esse tipo de situação é normal e você não deve ficar se culpando por isso. Mas, o que é realmente prejudicial para a saúde mental é o que chamamos de estresse crônico ou oxidativo. Esse não é causado por uma situação totalmente pontual de perigo ou desapontamento. Basicamente, é aquele tipo de estresse que fica com a pessoa o dia inteiro, desde o momento em que ela acorda até a hora de ir dormir. Esse é o estresse que deve ser trabalhado e eliminado quanto antes. Isso porque, com o passar do tempo, ele pode desencadear problemas de saúde graves. Podemos citar hipertensão arterial, doenças cardíacas e até mesmo enfermidades psicológicas. Para ficar por dentro de mais assuntos relacionados, recomendamos assistir a lives da área da saúde. Dicas para lidar com situações de estresse. Para lidar com o estresse crônico, você pode seguir 2 dicas muito simples. Quando aquele sentimento ruim de tristeza, preocupação e desapontamento surgir, é importante pensar em alguma coisa pela qual você é grato. Pode ser uma coisa, pessoas. Sempre se lembre de algo que traz felicidade e gratidão. Outra dica interessante é se projetar no futuro. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma prova muito difícil nos próximos dias e está constantemente preocupado com ela. Em vez de se estressar com isso, pense em como será quando você tiver terminado ou estiver formado. Se possível, feche os olhos e coloque-se como um profissional da sua área. Ou, ainda, pense no dia da formatura, no sorriso dos seus amigos e familiares, na recepção do diploma, etc. Se você ainda está se preparando para entrar em uma faculdade, pense no momento em que encontrará seu nome na lista dos aprovados. O princípio por trás dessa técnica é muito simples. A sua mente não consegue distinguir um pensamento de algo real. Logo, ao se projetar no futuro e imaginar todas essas coisas, o cérebro é estimulado a conter a produção de cortisol e liberar outros hormônios que trazem tranquilidade e serenidade, como a serotonina. 4. Verifique os níveis de vitaminas e minerais no seu sangue. Quando se fala de saúde da mente, é imprescindível analisar os níveis de vitaminas e minerais no sangue. Já tratamos rapidamente da alimentação, mas ela está totalmente ligada à dica que mencionaremos neste tópico. Ao procurar um profissional da nutrição, é provável que ele vá solicitar uma bateria de exames para verificar os níveis desses nutrientes no seu sangue. E, em alguns casos, será necessário suplementar alguns elementos que não podem ser totalmente consumidos por meio da alimentação. Isso porque, quando uma pessoa é com hábitos alimentares irregulares, é comum que os níveis de vitaminas e minerais estejam realmente muito ruins. Nesse caso, o médico ou nutricionista pode adotar uma abordagem mais robusta, inserindo nutriente escasso diretamente por meio de um suplemento ou nutracêutico. Nesse ponto, vale a mesma regra que mencionamos sobre a alimentação.
Em nenhuma hipótese faça o uso de suplementos, nem mesmo os ditos naturais, sem se consultar com um profissional. Fazer isso pode causar o efeito contrário e trazer consequências graves para a sua saúde. 5. Faça atividades físicas. Muitas pessoas não sabem, mas a prática de atividades físicas tem relação direta com a saúde mental. Isso porque, ao se exercitar, você libera uma série de substâncias que contribuem para a redução do estresse e, consequentemente, com a melhora na saúde mental. A mais conhecida, sem dúvidas, é a endorfina. O mais interessante disso tudo é que você não precisa se tornar um atleta. 1 hora por dia já é o suficiente para colher os benefícios da atividade física para a saúde mental. Ela é tão importante que alguns médicos a indicam para tratamento de transtornos mentais como ansiedade, depressão. Além disso, praticar atividades físicas também proporciona melhorias na sua autoestima, o que acaba refletindo também na sua saúde mental. 6. Desenvolva o hábito da leitura. A leitura é uma das atividades relaxantes que podem ser adotadas para quem deseja cuidar da saúde mental. Essa é uma tarefa que exige concentração e foco, logo, é natural que as pessoas que começam a ler um livro acabem se desligando dos problemas e desafios do dia a dia por alguns instantes. Essa é uma atividade muito boa para quem deseja se livrar do estresse oxidativo que tanto prejudica a saúde mental. Além de proporcionar esse benefício, a leitura também ajuda a desenvolver habilidades de comunicação e escrita, tão relevantes em qualquer profissão. Também é interessante que você opte por livros físicos em vez de ler no computador, notebook ou smartphone. Afinal, o uso de telas pode forçar muito os olhos, e o que deveria ser um momento de descontração acaba sendo mais um motivo de cansaço visual e estresse. 7. Cuide do seu sono. Outra dica para a saúde mental que não poderíamos deixar para trás é o cuidado com o sono. Quando vamos dormir, nosso corpo inicia um complexo e intenso processo de recuperação. Então, se você tem poucas horas de sono ou não consegue ter um aprofundamento desse momento noturno, é provável que sua mente sofra as consequências. Se durante a manhã você sente fraqueza, indisposição e não tem muita vontade de fazer as coisas, é possível que já tenha algum tipo de problema relacionado ao sono. Todo mundo acorda meio sonolento, isso é fato. Mas, se isso se mantém por horas, é motivo de preocupação. Comece tentando deitar mais cedo. Evite utilizar o smartphone ou o computador, pelo menos, 60 minutos antes de ir dormir. Faça uma meditação rápida e consuma alguma bebida relaxante. Alguns tipos de chás ajudam a relaxar. Procure também se concentrar em sua respiração enquanto tenta pegar no sono. 8. Tenha uma rotina bem definida. É fundamental que você tenha uma rotina organizada. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, já que fazer todos os dias as mesmas coisas costuma ser maçante. Mas a verdade é exatamente o contrário. O nosso cérebro é um seguidor de rotinas formidável e, quase sempre, ele tende a seguir hábitos previamente estabelecidos, mesmo que você não perceba. Por exemplo, quem acorda tarde, fica alguns minutos no smartphone antes de levantar, toma banho e vai fazer os seus trabalhos e está seguindo uma rotina, por mais destrutivo que isso seja. O que você deve fazer é substituir os hábitos ruins por outros que contribuirão com sua saúde mental. Assim, quem deve definir o que é bom para sua mente é você mesmo. Se não consegue acordar muito cedo e pode dormir algumas horas, por exemplo, faça isso. O que determinará seus resultados é a sua disciplina e, principalmente, a frequência com que você realiza atividades. Isso é o que leva as pessoas ao sucesso. Ou seja, é um misto de constância, dedicação, estudo, superação e, principalmente, saúde mental. Por fim, com todas estas dicas para a saúde mental, você tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas no seu dia a dia e que contribuirão com o seu desenvolvimento como um todo. Portanto, não perca mais tempo e comece a utilizar cada uma destas ideias agora mesmo. Gostaram deste artigo?
Então, confira o outro conteúdos que pregaremos para você sobre a importância da ingestão hídrica, o destaque de se fazer exercícios físicos entre outras atividades para nosso bem-estar físico e emocional se manter equilibrado e harmonioso. Bora lá praticar mudanças de vida, afinal de contas, quem